Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma live. Hoje uma live vai ser muito bacana, um tema inédito que eu estou trazendo hoje e que vai ser muito bacana falar desse assunto. Como que os pais que têm filhos LGBT, homossexuais, transexuais lidam com essas questões, né? Como que são os conflitos, como os pais administram isso, né? E a gente vai contar aqui com a Raquel, que muito gentilmente ela cedeu essa vontade aqui para a gente participar dessa live. E ela está aqui, que a gente já vai entrar com ela. Olá, Oiê, boa noite. boa noite, Raquel. Como é que Tudo está? bom? Tô bem, e Tudo você? bem? Também. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite aqui da gente. Ah, eu que super aceito o convite, né? Essas trocas, essas discussões são sempre muito bacanas, muito legais, né? E necessárias. E eu estava entrando aqui, estava falando de que esse tema que a gente vai estar falando hoje, para mim é um tema inédito, porque eu já abordei vários temas com outras lives, também de outros trabalhos que eu já fiz, e acho que é um tema que está tão atual, parece estar sempre atual, né? Sim. E me chamou muita atenção. Então, por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre essa questão. E como é que é isso, né, Raquel, na tua experiência? Como que você vê essa questão dos pais que lidam com os aspectos da escolha de gênero dos filhos, da questão da sexualidade, da homossexualidade, enfim. Dá Uhum. uma palhinha para a gente, fala um pouco também do seu trabalho, se apresenta, e aí você já vai entrando nessa questão aí, por favor. Tá certo, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Raquel, sou psicóloga e sexóloga pela Fundação ABC. E também fiz um curso de aprimoramento em orientação sexual e identidade de gênero no Hospital das Clínicas, no primeiro ambulatório que tratou e trata, né, de crianças e adolescentes transgêneros, né? E aí, Legal. como se deu início, né, esses estudos, principalmente referente a gênero e a como os pais lidam com essas questões relacionadas ao gênero e à sexualidade dos filhos, né? Eu estava na faculdade ainda e eu e mais duas amigas a gente estava pensando num tema para o nosso TCC e falando, não sei como surgiu o assunto de como é um processo para que as pessoas LGBT saiam do armário, né, se assumam para a família, para a sociedade, enfim, e de como isso é lido, né, e tido e elaborado pelos pais, né? Porque até então a gente via algumas questões levantadas como era para essas pessoas se assumir, se revelar, né, homossexual, enfim, bi, trans, mas que para a família não tinha assim muito conteúdo, muita literatura. Então a gente falou assim, tá aí o nosso tema, né? Vamos fazer sobre isso. E na verdade, justamente por não ter tanta literatura assim, acabou que foi um desafio, né? Foi mais difícil, mas foi muito legal. Imagino. E aí nós entrevistamos mães de homossexuais, de gays e lésbicas. Na verdade, a proposta era inicialmente, né, que a gente pudesse entrevistar pais também. Só que a gente não achou pais que quiseram dar entrevista. E isso foi Interessante. muito interessante, muito emblemático, né? E a gente percebe como os pais, né, vinculados a essa ideia a questões do machismo e da masculinidade, têm às vezes uma dificuldade mesmo, né, de lidar com questões voltadas à sexualidade. E aí foi onde se iniciou, né? E nós entrevistamos essas mães, fizemos o trabalho, foi muito enriquecedor, foi muito legal. E aí me formei e depois, quando eu iniciei a pós-graduação em sexologia, eu quis estender esses estudos para parentalidade, né, para os pais de crianças e adolescentes trans. Então, ao longo da live, a Legal. gente vai ver que tem alguns aspectos aí, algumas diferenças importantes entre essas parentalidades, né? A gente coloca parentalidade, aspectos emocionais de pais de LGBT, mas tem diferenças entre pais de LGB,
né? E pais de T, de trans. Então a gente vai falar um Uhum. pouquinho mais disso. E tem bastante diversidade agora de gêneros, né? Sim, sim, Aumentou bastante isso, né? tem sido cada vez, a gente tem entendido mais cada vez mais a sexualidade de uma forma diversa, porque assim, mesmo no aspecto ali dentro da cis heteronormatividade, né, pessoas hétero e que estão em conformidade com o seu gênero, com a sua genitália ali que foi designado ao nascer, né, então eu tenho pênis e estou em conformidade com o que eu entendo, com o que é masculino, com o que a sociedade entende que é masculino, isso é o cisgênero, né? Mesmo para essas pessoas, assim, quando a gente fica nessa sexualidade muito binária, muito estática, a gente não entende a sexualidade como algo dinâmico, algo fluido, algo que tem suas alterações, oscilações e que não são deterministas, né? Ai, meu Deus, eu fiquei com uma pessoa do gênero oposto, será que isso já quer dizer alguma coisa sobre a minha sexualidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, cada vez mais a Uhum. gente entende que ficar nesses extremos não é saudável. Nunca é, né? Não só na sexualidade. Sim, sim. Fala boa noite para o pessoal que está entrando aqui. Ah, que A legal. Beth, Wagner. Tem uma pessoa que falou que você é maravilhosa. Eu acho que é a Eli Pérez aqui. É só meu marido, mas tudo bem. Não conta. Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Então é Então suspeito. tá bom. Ele tá querendo ganhar ponto. A, a Mila também é uma pessoa maravilhosa, que eu fiz uma live com ela no ano passado. Muito bom. Ô, Raquel, como é que é? Você entrevistou essas mães e teve muita dificuldade também de encontrar os pais, né? De trabalhar com essa questão dos pais. O que que você percebeu dessas mães? Como é que e esses filhos também? Você deve ter conversado com esses filhos também, né? Como é que foi esse trabalho de pesquisa de campo? O foco, na verdade, foram as entrevistas com as mães. Então, a gente, no momento, não entrevistou os filhos, né? Tinham coisas assim que a Tá? gente fazia ideia, né? E tudo mais. Dentro do nosso grupo, tinha uma pessoa LGBT, então ela também auxiliou muito nessa visão de filha, né? Então, eu acho importante, antes da gente falar também da questão que essas mães apresentaram, da gente então fazer a diferenciação entre a orientação sexual e a identidade de gênero. Nesse primeiro trabalho, né, as mães de homossexuais, de filhos revelados homossexuais, está dentro da orientação sexual. Né? A orientação sexual diz respeito por quem eu sinto atração, tesão, quem eu vou me relacionar afetiva e amorosamente. Né? Não fala sobre, por exemplo, sobre a identidade de gênero, que é uma outra coisa. Tem mais a ver com como eu me sinto. Se eu me sinto mais feminina ou mais masculina, né? E tudo que tá entre esses dois extremos. Então, assim, como essas mães perceberam o filho ou a filha, né, se revelando homossexual, colocando aí para jogo na mesa, olha, a menina, né, não vou aparecer aqui com o cara para almoçar no domingo. Uhum, Vou aparecer com a uhum. minha namorada, vou aparecer com a minha mulher, né? Ou com a minha parceira, né? Com a minha parceira, exatamente. Então, assim, é um choque de primeiro momento, são vários sentimentos misturados, preocupações, né? Muitas preocupações. Então, o que a gente percebeu, assim, que é necessário nesse momento que esse filho e essas pessoas ali da família, né, que elas sejam elas têm uma paciência, assim, uma calma. É difícil, sei, mas porque tem que existir um tempo de elaboração para aquilo, né? Não é de bate pronto. Por mais assim aberta a diversidade que a pessoa seja, que aquele pai, aquela mãe seja, é diferente quando é com o seu filho, é diferente quando acontece na sua casa, né? Tem Sim. tem outro significado. Então, até nessa época, assim, a minha amiga que fez o trabalho, né, comigo e tal, ela falou assim, a gente às vezes fica muito tempo elaborando forma de sair do armário e entendendo a nossa própria sexualidade, e quando a gente faz isso, a gente espera que o mundo, os nossos familiares, nossos pais aceitem de bate pronto.
E isso, Não é bem né, assim, né? não, pode gerar uma frustração, porque não, talvez não seja tão rápido assim como as pessoas esperam, né? E esse tempo é diferente para cada pessoa. Pode ser um tempinho, pode ser um tempão, vai de cada pessoa. E também Aham. nessa elaboração toda que os pais fazem, tem um aspecto do luto, né? O luto simbólico por aquele filho que ele achava que ele conhecia, aquela filha que ela achava que ela conhecia, um luto de projeções e fantasias do acerca do futuro. Quando é que eu vou ser vovô, quando é que eu vou ser vovó, né? Nada impede daquela pessoa adotar, né? Formar uma família, uma afetiva, nada impede realmente. Mas são coisas que fazem parte ali do imaginário desse pai e dessa mãe, né? Porque o sexo reprodutivo realmente não vai ter como. Então são Uhum. preocupações que são levantadas ali por eles, né? E aí, abordando também essa questão das mães, né? Que acontece na nossa sociedade, na nossa cultura, as mães elas acabam tendo um vínculo afetivo e emocional maior com os filhos, né? Elas vêm às As vezes mães, com né? esse papel de ter esse acolhimento mais emocional, de ter esse trabalho, né, da família. Às vezes o trabalho emocional da família fica muitas vezes direcionado só para a mãe. O pai está trabalhando e Sim, provendo, sim, né? Então isso exatamente. é o que explica também um pouco dessa dificuldade dos pais se colocarem ali como nesse acolhimento, né? E tentando entender, buscando entender essa sexualidade dos filhos. Porque geralmente eles vêm muito nesse papel de colocar norma, de colocar regra, de colocar as convenções da sociedade, né? Eu não sei como é que foi para você na sua criação, mas na minha criação, quando minha mãe falava assim, quando o seu pai chegar, ele vai ficar sabendo disso, porque o negócio tinha sido muito Não, feio. deixa o teu pai saber. Exato, né? Então o pai sempre vem nessa figura assim que não pode saber, que vai controlar, que vai impor determinadas coisas, né? Então acaba sendo um vínculo, uma relação um pouco mais complicada nesse aspecto. E elas tinham algumas Legal. preocupações, né? Essas mães. Tô falando muito rápido, Não, não, perfeito, pode ir. tá bom? Vai indo, Beleza. vai indo. Essas mães elas tinham algumas preocupações, né? Será que meu filho e minha filha vai mudar a expressão, vai mudar o comportamento? Vai se masculinizar ou vai ser mais feminino? E então, aparência, roupa, vai cortar o cabelo curtinho agora, vai deixar o cabelo crescer, vai deixar a unha crescer, como é que vai ser? O que, que é, né? Enfim. Então tem uma preocupação nesse sentido. A preocupação também em dar satisfação para o resto da família e para a comunidade. E se essa comunidade Uhum, também envolve uma uhum. comunidade religiosa, é ainda mais complicado e desafiador, né? Porque a gente sabe Uhum. que tem algumas religiões aí que realmente não acolhem, que falam que é coisa do demônio Tem, e tudo tem, tem, mais. Então tem, é super tem, complicado. tem. Então, assim, essas coisas, né, com o tempo de elaboração, conforme o tempo vai passando, a comunicação entre os familiares e tudo mais, elas vão até que amenizando, né, tendo ali a sua realização, né, o seu trabalho, cada um com o seu trabalho interno, esses pais também vão trabalhando internamente, né, entendendo que Uhum. referente à orientação sexual e identidade de gênero não existe culpa, ninguém é culpado, né, às vezes vem esses conteúdos Putz, você falou também, uma coisa importantíssima agora. né? Os pais Sim, se culpam. E se eu tivesse criado desse jeito, mas foi aquele dia que eu dei uma boneca, que eu deixei brincar, não sei o quê. Não tem, assim, fator determinante que. Não tem como você impedir alguém de ser homossexual, assim como não tem como você impedir alguém de ser hétero, né? Isso nem passa pela nossa cabeça, exatamente, né? Então, é exatamente. isso que acontece. Então, essas coisas, com o tempo, assim, a gente percebeu que eram amenizadas e que no final, assim, restava um acolhimento, um respeito dessas mães pelo filho gay, pela filha lésbica. Mas uma coisa não passa, que é a preocupação com a violência e com o preconceito que esse filho pode sofrer. Ah, Isso não isso acho que é um passa. dos principais, né? Isso só soma. Porque, assim, a preocupação com os filhos sempre tem, né? Então, assim, vai voltar tarde? Tem. Cuidado.
né? A gente tem preocupação com agressão, com violência, com assalto, né? Agora, para um filho que é LGBT, essa preocupação A aumenta, preocupação parece que é porque dobrada. volta e meia nós vemos casos, né, de homofobia, LGBTfobia, transfobia, e assim, gente que apanha, que é espancada, que morre, né? Que Então, aumentou assim, uma muito a violência criminalidade, né? Esse público. muito sério, assim. Então, isso, infelizmente, não passa. Então, a gente via, assim, nessas mães uma angústia, às vezes, muito relacionada a isso. E, assim, quando elas sentiam um desconforto, às vezes, de virar para o filho, para a filha e falar assim, filho, não tenha esse trejeito, filha, não corte o cabelo Olha, curto, presta não atenção nos se... seus gestos. Mas, assim, num sentido de proteção, muitas vezes, o que é muito complicado, né? Porque essas pessoas, elas querem se expressar. Porque, no fundo, é isso, né? É a Hum, expressão de gênero. sim, Então, essa sim. violência, assim, ela é muito preocupante nesse sentido. Você percebe, interessante tudo isso que você está falando, Raquel, é muito legal. Você percebe que a família também tem uma discriminação ainda também? Existem familiares que discriminam a ponto de, até pegando um gancho do que você falou, não, filho, não faz gesto assim, não faz trejeito assim, a ponto de desse próprio, essa sociedade machista que a gente vive ainda, né? Uhum, uhum. E a ponto de dos filhos ter que ir embora de casa, a ponto de, sei lá, estar causando vergonha para a família, né? Tem. Ou os próprios filhos assumem essa responsabilidade e falam, não, quer saber? Já que é assim eu mesmo vou embora, vou cuidar da minha vida. Como é que é Às isso? vezes, às vezes, às vezes pode ser que parta deles, né? Sair, poder. Mas aí acho que tem a ver mais com uma liberdade, né? Poder vivenciar a sexualidade, poder trazer pessoas em casa sem um desconforto ou sem dar satisfação, né? Agora, o que eu percebo é que, assim, vindo da família e da sociedade, né, essa dificuldade de lidar com a sexualidade alheia diz muito a respeito da nossa sexualidade e de como a gente construiu, né? Então, como eu Interessante. preciso negar no outro e ser, a ponto, assim, de ser agressivo e violento, uma ameaça que eu vejo na minha sexualidade, porque talvez eu até gostasse daquilo. Interessante. Talvez eu até quisesse vivenciar. Não que, assim, todo homofóbico, no fundo, queria ser homossexual. Mas às vezes eu queria vivenciar algum outro aspecto que as pessoas falam que é muito feminino. Às vezes eu queria demonstrar mais minhas emoções. E as pessoas não deixam, porque elas Uhum. falam que isso não é coisa de homem, né? É, Então, exatamente. O homem tem que assim, ser forte. exato, um homem não chora, tem que ser forte, né? E a gente vai construindo a nossa sexualidade dessa forma, com esses Sim, pilares, né? sim. As crenças, né, que a gente acaba crescendo. E As crenças. aí, as crenças, exatamente. E aí uma coisa que era para eu ter falado no começo, acabei não falando, é que na época do meu TCC, então, né, com as minhas amigas ali, que nós entrevistamos mãe de homossexual, depois de acho que uns 2 anos, eu descobri que eu poderia ter entrevistado a minha própria mãe, porque o meu irmão se revelou homossexual. Ah, Então interessante. foi um processo muito interessante, assim, né, onde eu vivenciei ali, não como mãe, mas como irmã, e vendo a minha mãe também vivenciando o processo dela, meu pai vivenciando o processo dele. E até que um dia chegou uma fala assim para minha mãe de alguém da família, né? Quando aí tem esse processo, né? Vamos anunciar, vamos falar para as pessoas da família, pelo menos para as pessoas mais próximas, né? Sei lá. E aí teve uma fala assim, viraram para minha mãe e falaram: como é que você deixou isso acontecer, né? Então tem esse peso, né? Porque eu Nossa. vou falar um pouquinho mais disso no quando a gente estiver falando de identidade de gênero, mas a partir do momento em que é anunciado para esses pais que eles estão esperando um menino ou estão esperando uma menina, é construído todo mundo, né? De como é que eu vou criar esse ser enquanto homem ou enquanto mulher.
Então, às vezes, vem essa questão da culpa cai, assim, muito, muito duramente, né? E é todo um trabalho, é toda uma elaboração até esse pai e essa mãe perceber que isso não tem nada que possa mudar quem a gente é, né? E a sexualidade é quem a gente é. Então, às vezes, é Interessante pesado. isso. Uma pessoa que vem com uma pergunta dessa, tipo assim, pô, mas espera aí, eu errei porque meu filho ou minha filha escolheu ser homossexual? Quer dizer, como assim? Né? Como que eu deixei? Não, peraí. Né? Quer dizer, e se tivesse acontecido com a pessoa que fez a pergunta, né? Quer dizer, como é que seria, então? Né? Nós já temos até Uhum, uma pergunta aqui, Raquel, que me veio uma coisa que até que eu acho que eu quero voltar. uhum, Se alguma das mães que você atendeu não aceitava o fato do filho ser LGBT. E aí eu quero entrar numa seguinte questão, voltando na questão do luto que você falou. O uhum, luto, eu acho que vem da frustração, talvez, da não aceitação, né? Dessa coisa de, poxa, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa ainda, né? Então, esse luto vem uhum. da frustração, poxa, eu não vou ser avô, meu filho ou minha filha é homossexual, como que eu vou lidar com isso? E emendando essa questão, mas vai ficar três em um aqui. Eu não assisto novela, mas a minha esposa vira e mexe, ela assiste. Passou uma cena, está reprisando uma novela aqui, de um personagem que se descobriu na transexualidade. E o Sim. alvoroço que causou isso, não porque você precisa de tratamento psiquiátrico, não porque você está louco, não porque você está surtando. E assim, não, esse corpo não é meu, aquela coisa toda. Então, discorre aí nesses três em um que eu te coloquei aí, né? Quer dizer, essa loucura toda. Porque deve Uhum. dar um rebuliço total, né? Porque a cena da novela mostrou a família totalmente apavorada. Então, É. acho que essa pergunta que essa pessoa fez, somado a tudo isso que eu estou te falando. Então, eu acredito, assim, fortemente de que quando essa aceitação, mesmo depois de certo tempo, assim, para elaboração, para as fases do luto e tudo mais, quando ela ainda é difícil, ela ainda não vem, eu acredito muito, assim, que é uma questão com a sexualidade da própria pessoa, né, desse pai, dessa mãe, de ser muito rígido em princípios e valores morais acerca da sexualidade, de certo, de errado, né? Então, ou até de um certo narcisismo parental também, né? Aí vem a frustração, na verdade, a frustração que ele projeta no filho é uma frustração dele enquanto pai, enquanto mãe, também sente que A pode ter expectativa, né? algum fracasso ali e ele nega, né? Aí entram as defesas, né? E a negação é uma defesa, né? Então, às vezes, respondendo a pergunta aqui da Vitória, né? Se alguma das mães negava ou não aceitava o filho LGBT, explicitamente não. Mas assim, vem com uma dificuldade do tipo, eu acho que é só uma fase. Uma hora vai perceber que não é bem isso. Não, eu sei que meu filho é homem, não, eu sei que minha filha é mulher, não criei para isso, não sei o quê. Às vezes até vem assim, não aceito. Mas assim, sempre nesse aspecto do uma hora passa. Uma hora achar a pessoa certa, né? Quando. Não. E aí a gente vai entrar numa coisa que já foi muito polêmica, já foi muito discutido, de fazer de profissionais que fazem a reversão da opção sexual. Gente do céu, eu acho isso o fim É, da picada. Né? E tem pais que acho que é. acreditam nisso também, né? Quer dizer, que é possível reverter essa opção da pessoa. E eu acho que vai de encontro tanta coisa assim a gente combate enquanto psicólogo, né, Nelson? Assim, essas concepções muito rígidas de normalidade, né? O que, que é normal e o que, que não é, o que, que é são e o que, que não é. Né? Porque se você precisa reverter uma orientação sexual, reverter para quê? Para algo que é dito e colocado como certo, que é colocado como normal,
né? Então, assim, isso cada vez Sim. mais tem deixado pessoas doentes mentalmente, com questões muito sérias ali na família né, internas. Então, é algo assim que para um profissional sério não existe, assim. Eu digo assim, é, convicta, né? Um profissional sério não trabalha com reversão sexual, porque isso não está de acordo, inclusive, com o nosso conselho de classe, com o CRP, né? Exatamente. Exatamente. Sim. Aí, assim, então quer dizer que se eu tiver dúvida da minha sexualidade, eu não posso me consultar com um psicólogo? Pode, mas aí é uma outra coisa. Você É está um com outro contexto, dúvida, né? você vai ter um processo até entender o que você gosta de fato, os seus percalços aí na construção da sua sexualidade, né? Como é que você também foi construída essa ideia de moral e tudo mais. Então, é um outro cenário. Agora, se alguém vier e falar assim, eu garanto pra você que você, em X tempo, em tantas sessões, você vai ser uma pessoa hétero. Foge, corre. Raquel, eu recebi uma pergunta em off aqui, de um outro perfil aqui, né? O fato dos pais não aceitarem pode causar uma situação de até mesmo um suicídio. Acredito que suicídio no caso do filho ou da filha, né? E Pode. aí? Eu até ia colocar um dado aqui mais pro final, mas existe um. Deixa eu pegar ele direitinho aqui. Um dado estatístico na população LGBT, né? As chances de ideação suicida são de 2 a 4 vezes maiores na população LGBT que não é aceita pelos familiares, né? Pelos pais. Então tem ideação Uhum. suicida é quando a gente tem pensamentos recorrentes de morte, pensa em formas de fazer, né? Não é o suicídio de fato, mas a ideação suicida ela traz, né? O sintoma de que existe algo ali que está fazendo com que aquela pessoa não tenha mais a vontade de viver, né? Então é algo muito sério e pode, lógico, que acarretar no suicídio de São fato. números altos isso Então daí, hein? assim, Você duas falou. a quatro vezes mais chances, né? Então, assim, de 10 É. pessoas, né, 2, 4 tem mais chances de ter ideação suicida, é um número muito alto, né? E quantas que conseguem o suicídio? Tem essas também, Esse né? dado Tem a... eu não tenho dado, mas eu sei que os Não, índices mas a na juventude, reflexão mesmo, né? sim, sim, e fazem de fato, né? Fazem de fato. Sim. Principalmente na população trans, que tem essa questão de não conformidade com o corpo biológico. Né? Então, assim, é que nem você trouxe o caso do Ivan, que era Ivana, né? Eu revi a cena dela batendo nos seios e rejeitando o próprio corpo. É algo muito forte. Então, assim, imagina você se olhar todo dia no espelho e não se reconhecer, não ver uma pessoa que você gostaria, querer ser uma outra coisa, uma outra pessoa, ter uma outra imagem. Isso é muito sério, né? A mesma pessoa que entra naquela questão do suicídio, é o Cordiano, ele coloca uma outra questão aqui. A insegurança em assumir gera algum incômodo ou frustração em uma relação sexual? Nossa, pergunta interessante aqui, Mas hein? Preciso que repita. Tá tão Não, se a interessante que deu um nó insegurança, na minha cabeça. se a insegurança em assumir gera algum incômodo ou frustração em uma Incômodo. relação sexual. A insegurança da pessoa assumir gera incômodo e frustração na relação Da, sexual da dela, pessoa se isso gera. LGBT, se é quando ela assume. Isso, isso. Na insegurança dela assumir, né, que ela está insegura de assumir, se isso pode Ah, gerar nela tá. alguma frustração na relação sexual. Pode, porque muitas pessoas relatam, né, que gays e lésbicas relatam que tentaram, assim, uma vivência hétero antes, né? Porque, assim, é um negócio que você sabe que você vai sofrer com preconceito, violência, vai enfrentar um monte de perrengue. Então, assim, tem pessoas que até não querem, né, ser gay e lésbica e tentam ali uma relação
heterossexual, ou às vezes na escola, né, fica com um coleguinha e tal, e chega a ter relação sexual. Então, Tem assim, outros parceiros, né? tem outros parceiros, né? Então, às vezes, pode ser que tenha uma insegurança ou um desconforto. Tem uma cena muito legal de uma série que chama Grey's Anatomy, de personagens lésbicas, né? E elas não tinham se descoberto lésbicas, né? Até que elas se apaixonam, transam, e aí uma, tipo assim, então tudo bem, transamos, né? E aí depois ela assume uma identidade bissexual, só que a que se entende como lésbica, ela fica maravilhada com aquela transa. Ela fala assim, nossa, parecia que eu não enxergava e eu coloquei óculos. Agora Hum, tudo faz sentido, tudo fica mais claro, né? Esse exemplo é muito legal. Então, assim, pode ser que tenha insegurança, pode ser que tenha um desconforto que a gente nem perceba, tipo aquele sexo meio meh, se relacionar aqui com essa pessoa é meio mas deve ser assim, né? Todo mundo fala que é assim. E aí, quando você vai para algo que de fato você se identifica, é um outro mundo, é uma outra coisa. descoberta, né? Tem uma questão do Exatamente. Queiroz aqui, que é o sobrenome dele. A aceitação dos pais é um dos fatores que os LGBTs mais buscam, de princípio. Acredito que sim, né, Raquel? Sim, porque a gente pode até fazer um link com essa questão da ideação suicida, né? E eu vejo muito, assim, nessa população que se eu tenho acolhimento na minha casa, se eu tenho os meus pais ali como um porto seguro, que eu posso ser quem eu realmente sou, pelo menos dentro da minha casa, sendo que na sociedade, lá fora, no meu trabalho, às vezes eu não posso me assumir no meu trabalho, né? Então, assim, eu sofro tanta violência no externo que se eu pelo menos tenho um acolhimento dentro da minha casa, isso já muda muita coisa, né? Em vários aspectos. Vai mudar para a saúde emocional, para a autoestima dessa pessoa, para ela ter coragem de enfrentar o mundo e às vezes até em aspectos financeiros, né? Porque muitas pessoas são expulsas de casa com uma mão na frente e outra atrás, né? E tem que se sujeitar a subempregos ou até mesmo a prostituição, né? Porque tá expulso de casa, vai fazer o quê? Às vezes até consegue abrigo em algum lugar, mas vai fazer o quê? Vai ver do quê? Né? Então, a princípio, se essa população, se essas pessoas têm acolhimento da família, é assim, muito, muito positivo. Até porque, sistemicamente falando, né, é onde a gente nasce, é onde a gente cresce, onde a gente busca nossos valores, nossas referências, Sim, né, onde a gente exatamente. busca nossas fortalezas para poder seguir a vida, né? Quer dizer, e a gente cresce com as crenças e valores que eles trouxeram da geração dos pais deles também. Então, até teve uma pessoa que falou agora há pouco aqui, que eu acho que encaixa justamente isso, a questão dos paradigmas, né, que mudaram, né, com o passar do tempo, por conta da mentalidade social, né, quer dizer, quanta mudança de mentalidade não vieram ao longo do tempo, e que isso ainda tem É. muito que evoluir para mudar essa mentalidade, porque eu atendo já homossexuais há muito tempo, e vários deles conseguiram assumir assim muito bem, mas enfrentaram barreiras familiares, né, que vieram de outras classes sociais, assim, até nível de outros de origem de outros países, tiveram que enfrentar, né, mas conseguiram superar, mas conseguiram superar. E a gente Uhum. sabe o quanto isso é difícil. Agora, é porque é que chegou uma gente sabe de uma coisa, né, Raquel? A gente vê muito isso nos comentários da sociedade, até depois vai entrar numa outra questão que uma pessoa está fazendo aqui. É que parece que a sexualidade, essa questão da homossexualidade que aparece na TV, né, que aliás é uma questão que está até falando aqui, né, que é um assunto que tem que ser abordado na mídia, mas parece que mostra uma situação muito distorcida em muitos aspectos, né? Não mostra a questão do ser humano que está vivenciando aquela situação na pele e o quanto para ele é difícil, e Uhum. aqueles pais e aquelas mães
como que eles têm que enfrentar essa questão, o que transformação que eles têm que ter dentro deles, para eles conseguirem aceitar, né? Porque a gente sabe que aceitar hoje em dia é muito difícil. Aceitar a ideia de eu ter um filho LGBT, né? Quer dizer, que imagem que a gente vê que é passado. E, e a gente ouve muitos comentários, né? Ah, isso aí é sem vergonhice, isso aí é putaria, isso Aham. aí é não sei o quê, isso daí é. Não, não, não. Você falou de uma cena de série, né? Tem uma cena da série do Friends, já nas últimas temporadas, na última, penúltima, na última temporada, em que o pai do Chandler, lá, Ah, eles já se resolveram casar, não sei se você assistiu, uhum. em que a mulher, a moça lá fala para ele, a Mônica, né? Acho que você tem que convidar seus pais. O cara falou, como assim? E aí ele falou, olha, meu pai é transexual, eu tenho vergonha. Quer dizer, então inverteu a questão, né? E aí Uhum. ele conseguiu encarar essa questão do pai, de chamar o pai para convidar. E aí foi interessante que confrontou o pai transexual, que era um dançarino de casa noturno, com a Sim. mãe mesmo biológica, né? Foi muito interessante e engraçado. Mas também, quer Sim. dizer, que imagem que a mídia mostra, né? Porque que imagem que a sociedade faz. E aí tem essa É, questão que esse então. Bruno está falando aqui, mas fala aí que depois eu falo a pergunta dele. Não, Pode dá falar. para associar também, que ele pergunta, né, se esse assunto fosse abordado na mídia, né, programas de TV, Isso. novelas e tudo mais, se os pais começariam a mudar essa mentalidade. Eu acredito que sim, porque a A gente torce por entra isso, né? no. Oi? Desculpa, a gente torce para isso, né? Exatamente, mas assim, é a questão da representatividade, né? Se eu não vejo isso acontecendo com outras pessoas, se eu não vejo outros cenários, eu acho que eu tô sozinho. Então, no estudo, por exemplo, de pais de trans, isso foi colocado, né? A gente não tem informação, a gente não tem representatividade na mídia e eu me sinto muito solitário nessa luta, né? Então, assim, lá nesse esse estudo foi dos Estados Unidos, infelizmente a gente não tem assim, muita literatura nacional sobre o assunto. E lá foi muito emblemático para eles um especial que teve sobre pessoas transgênero num programa tipo talk show, né? Em 2007. E aqui a gente teve essa novela que está reprisando agora, em 2017, foi a primeira vez que ela passou, eu acho, se eu não me engano, com o Ivan, né? E é super importante, assim, esses pais se verem representados ali de alguma forma, né? Essas pessoas também. Porque quando a representação geralmente vem, é sempre muito caricato, né? É o cara gay da novela, que é o chaveirinho ali da protagonista, que é do núcleo de comédia, né? Com trejeito, é sempre debochado, é sempre na comédia, né? E e é um aspecto assim, tá, interessante, trazendo visibilidade, mas que tipo de visibilidade também, né? É uma coisa assim que Uhum, muitas uhum. pessoas acabam comentando, falando assim, é minoria, não tem representatividade, mas o Silvio Santos, na década de não sei lá quanto, levava os transformistas. Mas olha só o nome que utilizavam, né? Transformista. E era sempre um motivo de chacota. O Silvio Santos ia lá e perguntava, mas como é que é? Você é mulher ou não é? Né? E tentava fazer piada daquilo para virar entretenimento. Então, assim, acredito que Uhum. seja muito importante trazer esse assunto para a mídia, para uma representatividade. E muito, muito mais interessante a forma como essa novela trouxe. Porque trouxe o sofrimento, algo mais atrelado à realidade, as questões né, que existem. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que gay é engraçado e só, e pronto. E o sofrimento também desses pais do Ivan, né? E eu acho que foi abordado de uma forma assim muito, muito, não sei se Impactante. delicada, impactante, mas assim com essa empatia, assim, né, para essas famílias, para essas pessoas.
É porque a gente, acho que voltando na questão do luto, né? A gente cria uma expectativa. Ah, é filho homem, é filha mulher, né? Quer dizer, e depois esses filhos assumem o papel totalmente contrário daquilo que são os nossos valores, né? Então, Aham. a gente tá falando que está acostumado que luto é quando a gente morre, né? Não, o luto emocional da questão, né? É o luto da frustração que isso causa naquela pessoa, naquele impacto. E aí volto naquilo que eu falei, quer dizer, que transformação que esses pais têm que fazer para conseguir aceitar. E você chamou um ponto logo no começo, que interessante, né? Pela pesquisa de vocês, a grande maioria era mãe, as mães. As mães que têm que assumir esse papel de enfrentar a situação com os filhos, seja o filho homem, Uhum. filho mulher, que assumem a sua É. homossexualidade. Os pais, os homens, eles não, não querem saber, não participam, rejeitam, né? A Nair Barbosa está falando para deixar a live gravada, que o assunto é muito sério e importante para a gente, que a gente deve compartilhar. Vai ficar salvo sim, Nair. Vai ficar no meu IGTV e eu vou passar para o perfil da Raquel. Sim, sim. Aí a gente Né, divulga Raquel? mais. Quer Então, é ver? muito interessante você ter abordado esse aspecto também. Tem uma pergunta, depois eu falo do que eu ia Tem. falar. Pode ler a pergunta? Se for a mesma que eu estou lendo, pode. Você acha que após um pai e Essa mãe verem um filho LGBT, adotarem uma criança, isso ajuda na aceitação? pergunta interessante essa, hein? Não sei, na aceitação desse filho, dessa filha, né, que vai construir uma nova família ali, eu acho que. Talvez, eu acho que é uma situação muito pontual, né? Se essa pessoa, se esse pai, se essa mãe, uma das projeções, uma das expectativas que ele tem acerca desse filho, dessa filha, é que dê um neto, né, uma neta, mesmo que seja através da adoção, que as pessoas às vezes têm estigmas e preconceitos com a adoção, né? Pode ser que sim, que seja um fator que ajude na aceitação. Né? De alguma forma, esse pai e essa mãe vai poder vivenciar a ser avô, ser avó, né? E ver o filho também construindo a família dele, uma coisa assim que os pais associam a estabilidade, algo positivo, né? Mesmo sendo uma família homoafetiva, pode ser ali que ajude sim no processo desses pais. Inclusive, eu retomei o atendimento de uma paciente em que essa paciente, a queixa dela é outra, mas enfim, mas veio à tona o fato dela falar que o marido não aceita a homossexualidade do filho. Uhum. Então ele não fala com esse filho, ele não conversa com esse filho, e é um filho bem sucedido profissionalmente, está bem profissionalmente, está independente financeiramente, Sim, mas ele não aceita. De novo, voltando à questão, né? sim. As mães aceitam, os pais não aceitam. Eles têm uma dificuldade maior e às vezes rejeitam, ou às vezes é uma aceitação meio truncada, tipo, eu sei, mas não sei, sabe? Até não fala sobre o assunto, não fala, não traz à tona a discussão, né? E por que isso é tão difícil, assim? Porque hoje a gente tem algo que é muito curioso e simbólico na nossa sociedade, né? O que acontece quando as mulheres engravidam? Tem o tal do chá revelação. Não sei se você já ouviu falar. É, já minha sobrinha fez. Já. Exato. Não assim, quem quer fazer, quem gosta de fazer, mas assim, eu acho que é importante a gente ter uma visão crítica, né, assim, dos impactos que isso causa. Por quê? Já ali, naquele momento, esse pai, essa mãe, eles constroem a noção do que é ser pai e mãe de menino ou pai e mãe de menina. Né? Meu mundo azul ou meu mundo cor-de-rosa. Né? A gente faz essas Interessante. distinções.
Então, quando vem, né, esse filho tal, também tem a construção desse pai e dessa mãe. Então, assim, nesse estudo, por exemplo, que compararam parentalidades de pais de filhos LGBT, né, lésbica, gay e bissexuais, com os pais de filhos transgêneros, os próprios pais de filhos homossexuais assumiram assim, falaram assim, olha, é difícil às vezes, né, aqui pra gente, mas assim, nada se compara à dificuldade de ser um pai de uma pessoa trans. Porque tem especificidades, assim, que são mais importantes no sentido de... além de fazer o luto simbólico desse filho, que agora é filha, eu tenho que fazer o luto simbólico do pai, da mãe que eu era, porque eu fui pai de menino ou mãe de menino. E agora eu sou pai ou mãe de menina. O que isso significa? Né? O gênero, ele perpassa a educação de crianças, não tem jeito. Desde o momento que a criança tá na barriga, a gente percebe, às vezes, é menina? Aí vem falar assim, oi, fulana, tudo bem, não sei o quê. É menino? Não, esse aqui vai pegar todas as menininhas. Esse aqui... Então, assim, até alteração no tom de voz, como as pessoas falam com esse bebê na barriga, existe, dependendo do muito gênero. Bem, muito legal isso que você está falando. É muito interessante Muito isso, legal. né? Então, assim, existe sim toda uma construção, uma expectativa de como a gente vai se comportar, de como essa pessoa, esse filho deve se comportar, e os pais também, como é que eles devem educar, que tipo de brinquedo vai dar, que tipo de roupa vai vestir, que corte de cabelo vai fazer, né? E uma coisa que eu acho também, tem gente que se incomoda, por exemplo, quando a menina nasce, se incomoda das pessoas perguntarem, às vezes fica, mas é menino ou é menina? E aí já corre pra tacar o brinco na orelha da menina. Ou pra botar o laço na cabeça, né? Quer que cresça o cabelinho logo pra conseguir botar o laço na cabeça. Pra identificar, é menina. Então é uma angústia, muitas vezes, assim, que vem desses pais no sentido, ai meu Deus, pra ser um bom pai, pra ser uma mãe, eu preciso saber com o que eu tô lidando aqui. É menino ou é menina? O que eu faço? Que cor que eu pinto a parede? Que roupa que eu dou? Que brinquedo que eu dou? Que nome que eu chamo? É verdade. Né? Então, assim, é muito complexo realmente para pais de transgêneros nesse sentido. Tem outros aspectos também, né? Eu acho importante ressaltar uma coisa assim muito legal que eu vi quando eu estava lá tendo curso no ambulatório de crianças e adolescentes transgêneros e que eles reforçavam bastante. A maioria das crianças e dos adolescentes que inclusive passam por esse ambulatório na puberdade, na vida adulta, não vão confirmar uma identidade trans. Sabe o que é isso? Muitas vezes a dificuldade desses pais, angústias desses pais, de lidar com uma certa fluidez de gênero dessa criança na infância. Porque a infância é o quê? É lúdico. É criatividade. Então, não necessariamente se seu filho quer brincar de casinha e de panelinha, ele vai ter uma identidade feminina lá na frente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, calma. Né? Isso não determina, não significa nada. Até porque, assim, se eu tenho uma criança, um filho, um menino que tá brincando de casinha, ótimo. Porque um dia ele vai ser dono da casa dele. Um dia ele vai ter que fazer as tarefas domésticas da casa dele, ou ele vai depender sempre de uma parceira. Ou de um outro parceiro. Sim. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir desconstruindo, né? Meninas que podem sim ocupar posições de liderança, que podem sim ir para outras profissões, outros caminhos que são ditos e muito reforçados como masculinos, né? Então é super importante, assim, essa calma dos pais nesses momentos de entender que é só uma criança. Hora quer brincar de boneca, hora quer brincar de super-herói, hora tá vestindo azul, hora tá vestindo rosa, e tá tudo bem. Isso não é fator determinante para nada. Para nada. Talvez só para você saber que brinquedo comprar no Dia das Crianças. Mas é isso. Exatamente.
Nossa, Raquel, eu tô amando nosso papo aqui. Tá muito legal. Ah, eu também. Eu tava Sensacional. nervosa no começo, mas agora eu tô aqui já mais relaxada no Não, bate-papo. não, e você tá trazendo pontos assim extremamente importantes e a gente vai ter que depois até ficar com gostinho de quero mais aqui, né? Porque a gente Pode vai ter ser? que Vamos marcar fazer uma outros. parte 2, com certeza. Vamos, vamos sim. E até quem tiver alguma questão ainda para levantar, que levante agora, porque daqui a pouco a gente tem mais alguns minutos. Tá. Mas, assim, eu achei muito interessante e para mim chamou muito essa questão, atenção à questão do luto, volto a afirmar, Uhum. porque ainda mais como que os pais têm que lidar com isso, né? Como que os filhos têm que lidar com isso, Aham. né? Eu acho que aí fica aquelas questões que a gente vai ter que talvez discutir posteriormente. Com a família em geral, né? Como os pais lidar com a família em geral, né? Com os amigos da escola, né? Com os pais que são os Nossa, com amiguinhos a da escola. escola, Tem que ter uma com a articulação super escola, importante com a escola. é, como administrar isso, né? Que preparo psicológico que os pais têm que ter para isso, preparo psicológico dos filhos, né? Dos irmãos, se tem irmãos, Aham. né? Também. Olha quanta coisa que tem aí por trás. Quanta coisa tem aí por trás. E eu Exatamente. acho que a gente tem que. Eu fico aqui pensando, né, como foi rico esse trabalho que você fez, né, Raquel? Ah, Como obrigada. foi rico esse trabalho, né? É muito Não, rico, sério. assim, porque eu acho que trabalhar, assim, com questões de gênero é muito rico, porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não impacta, mas impacta. O gênero tá em tudo, porque passa tudo na nossa vida, né? De como eu vou me vestir, de como eu vou agir, de como eu vou me relacionar, como é que vai ser minha afetividade, como é que vai ser minha relação com o meu parceiro, minha parceira, com as pessoas do trabalho, se a minha relação é saudável ou não, se eu vou decidir por uma relação monogâmica, aberta, tudo isso, né? Infidelidade, muitas vezes também passa questões de gênero. Então, assim, é muita coisa mesmo. E aí veio uma Tem pergunta. uma, é, é indicado um psicólogo ou psicóloga por conta bullying na escola. Por exemplo, os pais aceitam, mas a escola tem barreiras do bullying. Sim, se não tiver psicólogo na escola, né, um psicólogo escolar que vai articular ali a questão na sala, pode ser feito um trabalho de sensibilização nessa turma e tudo mais, né? É bom tenha essa articulação com o psicólogo, com a psicóloga da criança, se ele achar necessário fazer uma visita nessa escola, falar com o diretor, com professores, né? Porque a questão do bullying vai impactar muito na autoestima dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente. Então, e assim, os impactos de uma autoestima, uma baixa autoestima para a vida adulta, né? A gente sabe ali que são complicados, né? Às vezes ficam bem enraizados. Então, é uma preocupação, assim, bem importante desses pais e desses profissionais de articular isso com a escola, com as crianças. Mais uma última só questão, Raquel, para a gente já depois entrar na parte da gente encerrar. Essa questão deveria ter envolvimento social pelo governo com base na formação e acolhimento? Diz que sim, né? Deveria ter envolvimento. Essa questão deveria ter envolvimento social pelo governo como base de formação e acolhimento? Base de formação e acolhimento no sentido educacional, talvez? A pergunta é, essa questão deveria ter envolvimento social pelo governo, né? Quer dizer, com base de formação e acolhimento? Acredito que sim. O governo assumir, né, essa questão também de formar, de informar, coisas assim, né? No governo atual tá difícil, né?
É muito complicado, assim. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, a pessoa está em tratamento hormonal, está fazendo hormonioterapia, uma transição de gênero de feminino para masculino. E ele falou que o centro onde ele fazia tratamento fechou do dia para noite. Então, Uhum, assim, se você fala em nesse governo, né, em não governar para a minoria, a gente vê aí um desmonte do SUS, da saúde pública, e pessoas impactadas, né? Então, é muito triste, assim, às vezes. Às vezes não, você vê que uma pessoa estava feliz, empolgada com o processo de transição dela, e agora tem que ver outro lugar, talvez ver até algum profissional, né? Pagar um profissional particular, pagar hormônios que não sejam aí da gratuidade do SUS, por causa disso, uhum, né? Porque existe uhum, um plano de governo que não se atenta a essa população, por achar uhum, que é uhum. minoria, né? Né? Minoria não merece atenção. Não, minoria não dá voto, né? É, Votos bom, substanciais. isso vai ficar para um outro bate-papo. Nós vamos Polêmico, marcar mais um aqui. polêmico. Raquel, eu só tenho que te agradecer, já estamos terminando aqui. Passe seu contato, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, como que elas, se quiserem fazer mais perguntas para você, como é que elas se acham. Ah, por favor, podem me mandar lá pelo meu Instagram, Rachel Barbosa PC, Rachel, né, com CH, Raquel com CH, Barbosa com S, Rachel Barbosa PC. E lá na minha bio, né, tem as informações de contato, tem e-mail, tem WhatsApp. E assim, uma orientação, né, um conselho final que eu poderia passar de uma forma geral, né, para os pais e para todo mundo, assim, é porque a gente realmente tem esse trabalho de sair dessas concepções binárias de sexualidade, de tudo, assim, nesses extremos, porque quando a gente opera só no extremo, né, a gente fica muito inflexível, a gente fica muito rígido, e isso traz consequências e possíveis prejuízos pra gente, né? Então, assim, a primeira coisa que um pai e uma mãe se depara quando tem um filho LGBT é com essa desconstrução, né, dessa rigidez, desse binarismo, ou é homem, ou é mulher, ou é macho, ou é fêmea, e com a própria sexualidade dele, né? Mas eu aprendi assim, não é mais assim? Pode ser outra coisa, Pois é, né? E tá tudo bem? Tá tudo bem. Então é um e processo, é tá uma tudo bem. jornada, né, dessa família, dessas pessoas, mas que no final, Uhum. assim, geralmente tem, sim, tem um amor, tem um acolhimento e tudo compensa quando é dessa forma e nesse sentido. Raquel, muitíssimo grato pela tua participação, Eu que foi agradeço. sensacional, Muito obrigada. sensacional. Adorei. O pessoal aqui está dando os parabéns também, que a gente tem que voltar com esse tema, nós vamos voltar com esse tema sim, porque você trouxe muita informação, muito conteúdo, e quem quiser mandar perguntas para outros temas, outras lives, pode mandar tanto para mim quanto para ela, que a gente vai receber com o maior carinho, tá Com bom? certeza. Vamos marcar Raquel, mais. obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada, o prazer foi meu. Um beijo para Tchau. vocês, um beijo para todos e até uma Boa próxima, noite, se Deus obrigada, quiser. gente. Boa Até. noite, tchau, tchau. Tchau. Tá, vamos voltar aqui. Isso.